Assunto delicado que muita gente evita, mas se tá na Bíblia a gente precisa falar, porque a Bíblia revela a vontade de Deus. A gente quer conhecer a Deus? A Bíblia vai dizer o que ele gosta e o que ele não gosta e como ele deseja que a gente viva nesse mundo que ele criou depois da queda e do pecado. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma distinção. Existe uma verdade que o mundo diz e existe a verdade de Deus, que é a verdade das Escrituras. É muito importante a gente decidir quem é que a gente vai seguir. Você vai querer seguir a cultura ou você vai seguir a palavra de Deus? Eu sei, seguir a cultura, seguir a maioria é muito mais fácil. E a pressão para você seguir as Escrituras vai exigir muito de você para que você possa seguir firme, acreditando que a palavra de Deus é verdadeira. E eu sei como o mundo nos enxerga. Inclusive eu, que falo só de temática cristã, talvez o estereótipo que se tem é que nós somos ignorantes e que a gente não leu bastante, a gente não leu o Nietzsche, a gente não leu Freud, a gente não lê o Dostoiévski, a gente não lê livros de alta cultura, e por isso que a gente fica preso a mitos, preso a historinhas da carochinha. Mas isto é uma falácia, porque existem pessoas muito inteligentes e que ainda assim são cristãs. Augusto Cury, um dos maiores psicólogos do Brasil, era um ateu, foi ler a Bíblia para entender e acabou descobrindo que essa história jamais poderia ser inventada por uma mente humana. Você quer ver coisas que o mundo diz que é normal, mas que segundo as Escrituras são totalmente erradas? Sexo estando fora de um casamento. No mundo de hoje, se você tiver mais de 15 anos e disser que você é virgem, você é motivo de chacota e dificilmente as pessoas vão acreditar em você. Eu me lembro que em 2013 eu tinha 23 anos e eu consegui trabalhar na TV Globo. Deus abriu uma porta pra mim na TV Globo. E lá fizeram algumas perguntas pra mim e descobriram que eu não tinha relação com mulher nenhuma e que eu ainda era um virgem. Pra que eles foram descobrir essa informação? Eu virei assunto na empresa inteira e repórteres de renome também entraram no jogo e até criaram apelidos, fizeram chacota só porque eu tinha decidido que eu me entregaria apenas a uma mulher. Pra você ver que coisas que a Bíblia diz vai exigir de você muito esforço pra contrariar uma corrente. Além dos colegas de trabalho, tinham pessoas que eu assistia na TV e a pressão foi gigantesca. Mas eu tava acostumado e eu não ligava. Outro assunto é sexualidade. Muita gente não toca nesse assunto e a gente fica com medo. Mas a Bíblia diz que homossexualidade é pecado e a gente precisa tomar uma decisão. Acabei de ver um vídeo aí de uma pessoa que era transgênero, que era gênero fluido e falou um monte de termos que eu nem conheço. Claro, a gente vai respeitar sempre, mas a gente precisa estar ciente de qual é a vontade de Deus e não ceder a pressões que o mundo vai nos impor. Jesus disse que o caminho para o céu era estreito e largo era o caminho que leva para a perdição, e poucos são que encontram esse caminho. É um tema para um próximo vídeo que eu já tô ensaiando aí de gravar. Mas hoje eu quero falar de divórcio e novo casamento. Outro assunto que pro mundo é um absurdo. Se você assiste novelas, se você vê séries, se você vê filmes, se você vê o dia a dia das pessoas, todo mundo tem ciência que se acabou o amor, cada um vai para um lado e segue sua vida, porque o importante, segundo a cultura, é que você seja feliz. Afinal, a vida é uma só. Olha um trecho dessa música que toca no Brasil, uma música muito conhecida chamada Regime Fechado, da cantora que você sabe quem é. Será que a gente não é influenciado pela cultura? A letra diz assim: eu deixo esse cara, cê larga essa mulher, e a gente vai viver a vida como Deus quiser. Engraçado, né? Irônico. Como Deus quiser. E eu tô dizendo pra vocês aqui que a Bíblia revela como Deus quer, sem dar satisfação da nossa relação, condenados a viver e compartilhar o prazer na cela da nossa paixão. Se você olhar um discurso desse aqui, você aplaude, mas vai totalmente contrário a tudo isso que a gente vai relatar nesse vídeo. Eu tô com um texto aqui que vai esclarecer essa questão de divórcio e novo casamento. Abra sua Bíblia aí em Mateus 19:3. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? Jesus vai responder: vocês não leram as Escrituras? Eu faço uma pausa aqui. Hoje o mundo aí fora diz que é a coisa mais natural você se separar do seu cônjuge, mas Jesus está dizendo aqui: vocês não leram as Escrituras? O que diz as Escrituras sobre divórcio? E ele vai responder aos fariseus: as Escrituras registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixa o pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só
carne. Uma vez que já não são dois, mas só um, que ninguém separe o que Deus uniu. O casamento, pra gente deixar claro, é uma instituição divina. Só existe casamento hoje porque Deus instituiu o casamento. Então toda vez, mesmo que você não se case numa igreja, que você vai perante um juiz, você está debaixo de uma instituição divina. Como ele diz aqui, que desde o princípio Deus já tinha estabelecido. E aí os fariseus continuam: então por que Moisés disse na lei que poderia o homem divorciar da sua esposa e mandá-la embora? Jesus respondeu. Lembre-se que toda vez que Jesus responde, é o próprio Deus que está respondendo. Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era assim o propósito original. Eu lhes digo, quem se divorciar da sua esposa, o que só pode ser feito em caso de imoralidade sexual, e se casar com outra, comete adultério. Se você é casado ou pretende se casar, existe aqui apenas uma cláusula que permite você separar, que são as imoralidades sexuais. Ou seja, seu marido te traiu, dormiu com outra mulher, sua esposa te traiu, dormiu com outro homem. Jesus permite que nesse caso você desate essa união, apenas nesse caso. Se não for caso de traição, de sexo, fora do casamento, a pessoa que casar com outra cometerá um adultério, seja por briga, separei por incompatibilidade de gênios, seja porque acabou o amor, como dizem por aí, fazem até textos bonitos na internet dizendo que serão ótimos amigos e que era uma ótima convivência. E eu me pergunto, se eram ótimos amigos, uma ótima convivência, por que vocês se separaram? Todos esses casos que não ser por adultério, a gente não tem permissão para se casar novamente. E aí eu acho genial, porque na sua cabeça você deve estar fazendo a mesma pergunta que os discípulos disseram a Jesus. Vê se eu não vou ler o seu pensamento agora. E os discípulos disseram a Jesus: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Foi ou não foi exatamente o que você pensou? Eu acho extraordinárias as escrituras porque ela não esconde que é algo difícil, ela não esconde que vai exigir de você muito amor, muita dedicação, e ela vai revelar que os discípulos são pessoas como nós. Se eu não posso me separar, se só existe um motivo, é melhor eu não me casar. E o interessante é que quem começa com a pergunta são os fariseus, mas quem fica impressionado com essa resposta, a Bíblia diz que são os seus discípulos que estavam lá ouvindo. Falou: pera, Jesus, se é só por causa desse motivo, é difícil demais, é melhor que o homem nem se case. Não foram nem os próprios fariseus que questionaram isso. Isso revela que todo mundo acha que essa palavra seja dura demais. E aí você precisa escolher: nós vamos seguir o que o mundo acha verdade ou o que Jesus diz que é verdade. E Jesus vai dizer aqui algo fantástico que é pra gente aprender. Em resposta aos discípulos que disseram que a condição era difícil demais, ele diz: nem todos têm como aceitar esse ensino. É genial. Nem todos têm como aceitar esse ensino. É difícil demais. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Então, se você vê uma pessoa que concorda que é só em caso de adultério, que é só em caso de prostituição, é porque essa pessoa recebe uma ajuda de Deus para poder aceitar essas verdades tão difíceis para um ser humano que é caído. O problema não é com Deus, o problema é com os nossos pecados. A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus por natureza. Por isso que Deus fala alguma coisa e a gente já fala: não gosto dessas coisas que o Senhor fala, porque a gente prefere a maldade e Jesus é santidade em pessoa. A palavra de Deus é santa e nós não somos. E aí você vai levantar questões: mas e quem sofre agressão doméstica? Denuncie o seu marido ou a sua esposa imediatamente. Você não deve viver com essa pessoa. Mas se seu marido ou sua esposa for apenas grosso, se ele for apenas uma pessoa complicada, você deve seguir em frente. Você deve orar a Deus para que Deus transforme essa pessoa. Família é uma instituição importantíssima. Deus estabeleceu a família. Tanto é que traumas, você vai ver pessoas problemáticas muitas vezes, é porque não tem mais a figura paterna ou a figura materna, ou ela viveu num lar onde tinha muitos conflitos. Tudo isso reflete no ser humano adulto. Agora eu te pergunto, se Deus não coloca essa condição, imagine se não tivesse esse texto aqui na Bíblia. Eu casei, deu 2 meses, eu briguei, eu vou lá e caso com outra mulher. 1 mês depois, eu vou lá e não quero mais, eu quero outras. Você vai parar num ciclo sem fim, porque você vai casar, enjoei. E as crianças nesse casamento? E o sentimento da outra pessoa no casamento? Eu acho muito sábio você colocar uma cláusula que não pode ser quebrada, para que essa cláusula venha como algo para proteger e não para punir. O fato de você casar apenas com uma pessoa está te protegendo, está protegendo o seu
filho está protegendo o núcleo familiar, está protegendo toda uma sociedade. Existem algumas igrejas que também permitem em caso de abandono. Como eu não sou especialista na área, eu vou deixar que vocês procurem aí. Existem bons pastores que permitem a pessoa se casar de novo em caso de abandono. Continue acompanhando os vídeos aqui do canal, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho para que você possa receber notificações de novos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.